Olá, pessoal. Muita alegria de ter vocês aqui hoje para o nosso podcast do Hervanário. Dessa vez com um convidado especial, muito especial, especialista em fitoterapia preventiva e também em jardins medicinais, pois nós estamos falando de Vitor Mann, aluno certificado pelo Hervanário, grande amigo. Vitor, seja muito bem-vindo. Olá, professor, tudo bem? Esqueceu de falar fã também, fã desse projeto todo do Hervanário. Na verdade, me abraçou aí, né, quando eu comecei a estudar fitoterapia e que tem me ajudado bastante. Então, estou bem feliz de estar aqui. Fico feliz que tu estejas aqui conosco e já te antecipando que quem vai ganhar fãs daqui para frente é tu, porque eu sei que as coisas que tu vais comentar, compartilhar com a gente aqui vai interessar um grande número de pessoas, porque as pessoas cada vez têm mais interesse em ter plantas e as pessoas estão buscando algumas plantas que elas possam ter um significado maior, né? E a tua especialidade é jardins medicinais, né? Nós vamos contar para o pessoal aqui. Perfeito, perfeito. Só ter planta já é terapêutico. Então, se todo mundo tiver as suas e puder fazer uso, é sempre legal. Então, o Vitor fazendo jus, né, ao fato de ele ser um especialista em jardins medicinais, e o jardim dele está aí, ó, vocês já estão vendo aí na casa dele, em várias plantas, mas vocês não têm ideia de quanta planta tem o Vitor, assim, ó, realmente é genial, assim, uma hora talvez ele mostre para vocês um pouco mais do jardim, mas hoje nós estamos começando, né, dando o primeiro passo aqui, vamos deixar para mostrar esse jardim nos próximos podcasts, né, Vitor? Com certeza. Não, na verdade, a gente está preparando um monte de coisa aí, né? Vem curso no futuro, vem novos podcasts com outros assuntos, então que a gente vai mostrar esse jardim, a gente vai. Não sei se vai dar tempo de mostrar todo, porque são muitas plantas, mas tenho certeza que o pessoal em casa vai ter também. Ah, demais. Então tá, olha só, Vitor, eu queria começar conversando contigo aqui, porque como tu te especializou na parte preventiva do uso das ervas medicinais, as pessoas nem têm muita informação sobre isso. Então, o que é essa fitoterapia preventiva? Uma forma bem simples aí para quem está nos ouvindo hoje. Eu acho que de uma forma bem simples, bem básica, é a gente fazer jus àquele ditado que prevenir é melhor que remediar, né? Então, na verdade, é você não aguardar você ter algum problema, alguma doença, algum desequilíbrio aí no corpo, mas é você estar sempre se observando, verificando as necessidades ali do seu corpo, o que você precisa, quando você precisa, esse olhar mais ali de cuidado mesmo com o próprio corpo, e você está fazendo uso das plantas medicinais para poder fortalecer no momento certo, para poder entrar ali com alguma planta, alguma erva que te dê mais ânimo no momento que você precisa, ou que não te permita, né, ali entrar numa gripe ou entrar em algum resfriado. Então, na verdade, é você estar sempre um passo à frente. Na verdade, é você estar ali sempre cuidando do seu corpo para não precisar chegar lá no remediar e tomar medicamento e tudo isso. Tá certo. Na verdade, a gente percebe que chá, as pessoas gostam de tomar, muita gente toma chá, né? Mas o que eu percebo, assim, conversando com clientes, amigos, familiares, é que as pessoas gostam de tomar chá, mas muitas vezes não têm ideia do que elas estão fazendo, né? Elas estão pegando o chá que elas gostam, estão experimentando coisas e estão tomando as coisas completamente sem critério. Essa ideia de tomar qualquer chá é fitoterapia preventiva? Não, essa pergunta é capciosa, assim, porque tomar qualquer chá é recreativo, né? Todo mundo gosta, assim, todo mundo tem ali seu momento de sentar, tomar um chá, degustar e tudo. E isso é bem bacana, mas isso não é fitoterapia preventiva, né? Fitoterapia preventiva é você conhecer as ervas, as plantas medicinais e você fazer um uso, vamos dizer assim, um pouco mais estratégico das plantas e das ervas que você precisa para as demandas que você está tendo ali. Não, eu adorei a tua colocação, dizer que é fazer um uso estratégico das plantas. Eu acho que isso define super bem, né? Não é tão complicado assim a pessoa reunir um pouco de conhecimento para ela começar a fazer um uso planejado para determinadas situações, né, de algumas plantas. Mas realmente, assim, a pergunta não foi para te derrubar aqui, com certeza, não foi capciosa, mas no sentido de que a gente quis fazer essa separação, né, de quem simplesmente vai pegando chás e vai tomando chás assim, sem muito critério. E às vezes isso pode ser uma coisa, como tu disseste, bem recreativa, mas nem sempre tomar chás
frequentemente do mesmo tipo, nem sempre pode ser a melhor coisa, dependendo do caso de cada pessoa. Mas a Então, pergunta é nesse sentido que a capciosa. gente está falando. Claro, não, e a pergunta ela é capciosa porque as pessoas acreditam que quando elas tomam chá de forma recreativa, isso é fitoterapia, né, de alguma forma. É comum você ouvir as pessoas falando, Sim. poxa, não estou me sentindo tão bem, toma um chazinho. Mas qual chá? Né, assim, para que eu vou tomar um chá? Esse chá de qual erva? Então, assim, as pessoas acreditam muito que a fitoterapia preventiva é isso, é tomar um chá, mas qualquer chá. Não é verdade. A gente tem que fazer esse uso bem estratégico mesmo. Eu acho que tu trouxe um ângulo da questão muito legal, porque sim, é impressionante. É exatamente isso que eu disse. Não estou passando bem, vou tomar um chá. Sem critério algum. Tipo assim, se eu tomar um chá, qualquer chá, eu vou ficar melhor. Mas a questão é assim, tá passando mal do quê? Né? Essa acho que é a primeira coisa para a gente analisar. Tá passando mal do estômago, tá passando mal do pulmão, tá passando mal de gripe, tá passando mal do fígado, né? Ou seja, assim, primeira questão é isso. Eu acho que está tão arraigada essa história de não tô bem, vou tomar um chá, que parece que falta alguns pedaços, assim, né? Umas lacunas, assim, que tem que ser preenchidas. Eu acho que um pouco isso, e isso eu quero ver a tua opinião sobre isso, tem a ver porque a gente tem muita memória afetiva, né? De a avó vir dar um chá pra gente, né? Às vezes a mãe, que conhece alguns chás. E os antigos, eles tinham mais informação. Não concorda? Não, isso com certeza. Pelo Acho que menos todo mundo tem. alguns tinham. Não, e todo mundo tem essa lembrança, né, de um chá mais clássico que você tomava, que a sua mãe te dava quando você estava ali, não conseguia dormir direito, vinha com um chazinho. E, na verdade, assim, é bem verdade que algumas dessas pessoas tinham conhecimento, né, os mais antigos, assim, sabiam o chá certo para ser tomado na hora certa. Na minha casa nunca faltou saião, nunca faltou chá preto, nunca faltou alguns chás assim bem específicos que eram, acho que 5 chás assim, que minha mãe sempre considerou que eram perfeitos e que ela precisava ter e que meu pai comprava todo domingo na feira. Então lá em casa, aliás, sempre tinha não, sempre tem. Meus pais até hoje mantêm isso e tem um pouco a ver com a tradição que vai passando, né? De mãe para filha, de pai para filho, e que as pessoas vão levando. Mas algumas pessoas às vezes acham que o chá de saquinho mesmo, né? Eu comprei ali um chá de saquinho no mercado e é qualquer chá, e na verdade não tem essa sabedoria, né, que as pessoas antigas tinham de o que eu vou tomar para qual momento, que é bem cultural, assim, aqui no Brasil a gente tem muito. Né? E tinha uma outra questão, né, que acho que fortalecendo essa visão, é que pegar os nossos avós, né? Bom, eu sou um homem da casa de 50 anos, né? Vou pegar os meus avós, que já não estão mais aqui, quando eu era garoto, meus avós, né, 60, 70 anos, já há várias décadas atrás. Então, imagina o seguinte, naquela época, conhecer chás era uma necessidade, porque não se tinha tantos medicamentos como se tem hoje, não se tinha tanto acesso. Por exemplo, eu vim de uma cidade do interior, tinha uma farmácia, nem tinha todas as coisas que precisava e não tinha essa história de farmácia 24 horas. Então, assim, se está no meio da noite, está acontecendo uma coisa fora do normal, tem que tomar um chá, né? Por exemplo, a minha avó, principalmente minha avó, minha mãe já não tem tanto esse conhecimento, a minha avó sabia várias coisas que a gente podia usar e muitas vezes ela salvou a gente naquele momento de dificuldade, porque ela sabia que chá tomar. Tem uns 2 chás que a minha avó indicava, assim, que eu não digo para ninguém, mas a maior parte deles eram muito bons, no caso. Então tem essa história também, né? Existia uma necessidade de saber porque não se tinha recursos. Tu percebe que as pessoas ainda continuam sentindo essa necessidade? Na verdade, assim, vou até trazer assim uma informação que é bem legal quando a gente organizou tudo. Eu achei que era uma informação legal de trazer e eu acho que casa perfeito. Assim. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, desde 1978, orienta o uso da fitoterapia, né, justamente nessa área de prevenção, tudo isso. Então, existe uma motivação e existe assim uma orientação para que se faça uso da fitoterapia e não é novo, não é algo de agora, assim. É bem verdade que antigamente é como você falou, ou era algo que eu tinha em casa, ou era algo que tinha no jardim e eu tinha que fazer uso, né, daquelas ervas que eu conhecia e tudo. Hoje em dia a gente tem muito mais informação e hoje em dia tem cursos, a própria biblioteca do Hervanário, que eu não sei nem dizer quantas ervas, depois você me conta um dia quantas ervas tem, porque assim, é uma infinidade, o livro é gigantesco, então assim, é uma quantidade de recurso e informação que os antigos não tinham,
né? Eles ficavam muito naquela coisa das ervas que a gente tinha na região, na redondeza, ou que passava de pai para filho. É bem verdade, como você falou, que algumas ervas a gente não indicaria, né? Acho estranho a indicação. Sobrevivemos ao uso dessas ervas também, não foi Com trágico, né? certeza. Mas a gente sempre pode Estamos vivos melhorar. aqui. Estamos vivos, É estamos verdade. firmes e fortes. É verdade. Eu lembro muito bem, porque assim, eu era garoto, né? E é legal a gente estar trazendo essa coisa da ancestralidade, assim, que é muito forte essa ligação com as ervas, e a gente, de certa forma, trabalhando um legado, né, dessas pessoas também, né, trazendo isso de volta, né? Tá aqui, tu, principalmente com o teu trabalho com a coisa dos jardins medicinais, tá levando esse legado para um passo adiante, inclusive, né, bem adiante. Mas eu lembro muito bem da minha avó. Eu pego minha avó assim porque ela é minha referência em termos de ervas. Assim, eu fui criado no interior. A minha família tinha terras, né? Não era onde era a minha casa, mas tinha terras e lá se plantava de tudo, se fazia de tudo. E eu passei minha infância indo para lá, com o pé no chão e me divertindo assim no meio da natureza. E a minha avó, ela falava de algumas ervas e tal assim. Então é interessante que assim algumas coisas hoje, depois de tantos anos estudando ervas medicinais, eu noto que realmente faz sentido. E outras coisas, as indicações não faziam muito sentido. E eu comecei a me perguntar o porquê. Porque o que aconteceu é o seguinte: quando tu não tinha uma planta, o que fazia? Tu encontrava alguém que tinha essa planta, e aí a gente trocava, dava uma amostra, dava uma muda. Até hoje rola isso muito, mas naquela época era o jeito de ter uma planta nova. Então eu lembro muito bem de chapéu de couro. Chapéu de couro é um clássico. Equinodoros macrófilos, super erva, questões de sangue, para poder desintoxicar o organismo. Assim, é uma super erva mesmo, né? Mas a minha avó dizia que ela era uma erva excelente para o coração. Olha como é que é. E não que indiretamente, até pode ser porque ela melhora o sangue. Mas não era exatamente uma erva específica para trabalhar com. E ela defendia aquilo ali com os dentes. Eu era garoto, não sabia de nada, mas aquilo ali ficou na minha cabeça. Então esse era o lance, né? Que tu está trazendo assim. As pessoas precisavam da erva, era uma necessidade. O acesso ao conhecimento era muito restrito, era difícil, né? E às vezes tinha muito telefone sem fio, né? De não saber as coisas. E no teu trabalho, a ideia é acabar com esse telefone sem fio? Resgatar esse conhecimento e levar além? Eu acredito que sim, na verdade é bem por aí, porque essas pessoas tinham habilidades que a gente não tem hoje também. São capazes de reconhecer qualquer planta em qualquer lugar, e a verdade é que a gente não tem essa visão que eles tinham, e é um perigo, porque a gente pode acabar, né? Por isso a gente precisa sempre dos nomes científicos e ter certeza que aquela planta é aquela planta de fato, e isso você só consegue estudando, fazendo cursos, qualificações, né? Ouvindo podcasts, então assim, são coisas que você vai pegando com o tempo. E justamente acho que o trabalho vem para isso, assim, é você retomar. A gente sabe que hoje em dia são poucas as pessoas que têm o privilégio de morar em terrenos, em casas e terem jardins e tudo, mas todo mundo tem uma janela, uma sacada, algum lugarzinho ali que bate uma luz legal e que dá para manter ali as suas plantinhas, suas ervas, não todas, mas algumas básicas ali, e fazer uso com bastante tranquilidade. Então, imagina só, eu me coloco no lugar de alguém que está ouvindo nosso papo aqui e de repente ainda não tipo assim, não tomou coragem de ter planta. Ou às vezes até acha assim, muita gente diz assim, eu sou a pessoa que mata todas as plantas, né? Tem muita gente que me fala isso. Tipo assim, não posso ter planta porque eu acabo com elas e tal. Mas tenho certeza que se você que está nos ouvindo aqui, você começar a ouvir as dicas do Vitor, você vai resolver essa parte aí. Então eu não vou nem falar sobre a parte prática de ter plantas. Eu quero te perguntar uma outra coisa. Eu quero que tu compartilhe aqui com a gente uma outra coisa que é, se eu estou querendo começar por algum lugar, ter uma primeira planta, eu quero começar o meu processo de ter um jardim medicinal na minha casa. Qual seria uma indicação tua, assim? Claro, eu sei que tem várias possibilidades, mas se tu fosse escolher uma hoje, para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, qual seria uma indicação tua? Uma planta para a pessoa começar a cultivar, que talvez seja relativamente fácil de manter. Tem duas plantas que eu acho que são bem simples de manter. Você tem várias, tem realmente muitas plantas. Todas as ervas são de uma manutenção. Ervas são todas as plantas, né? Mais baixinhas, que tem o caule mole, o caule verde. Essas você não precisa de muito espaço. Algumas não gostam de conviver, então você precisa ter um certo cuidado ali, né? Então, manter cada uma no seu espaço ali, ter um espaço razoável. Mas tem duas que eu gosto muito e que eu mantenho sempre em casa, que é camomila e erva doce. Camomila e erva doce são duas plantas que, assim, são muito
simpáticas, são plantas muito bonitas, assim, e são duas plantas que florescem com muita facilidade, que dão um astral legal no ambiente, e são duas plantas clássicas, né, que todo mundo já tomou um chazinho de camomila, de erva doce, todo mundo precisou ali desses chazinhos em algum momento. Não, são ervas, com certeza, ervas seguras, né, que eu acho que isso é uma coisa bem importante, né, para quem está começando, inclusive, né, então, ervas que raramente você vai ter algum tipo de problema com elas, né. A camomila, ela tem uma característica que pouca gente tá atento, né, que é a questão do horário de tomar. Tu quer conversar sobre isso, pessoal? Tu quer fazer algum comentário? Olha, eu quero fazer comentário e quero ouvir também. Então, assim, eu não faço uso da camomila muito tarde. Assim, para mim não funciona legal. Mas qual é o horário perfeito? Eu quero saber também. Para mim, Tá, professor, beleza. você é Então, assim, sempre ó, meu o horário. mestre das ervas, então você é minha referência nesse Então, sentido. o Vitor é um modesto, ele sabe a resposta, mas tá bom, então vamos lá, vamos conversar. Ele jogou para mim essa bola. Vamos lá, então. O segredo da camomila é o seguinte, e eu entendo porque que o Vitor não gosta de tomar muito tarde, mas eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho. A coisa que a gente vai prestar atenção com a camomila é que ela nunca deve ser tomada após a refeição, o que é, na maior parte das vezes, o que as pessoas fazem, porque existe um engano que é muito disseminado, que dizer que a camomila é uma erva digestiva, e ela não é uma erva digestiva, ela não serve para fazer a digestão. Por exemplo, aqui eu sou de Porto Alegre, né? Aqui em Porto Alegre a gente vai em qualquer restaurante, vai almoçar, então aqui tem o hábito de ter uma mesinha com café e com alguns saquinhos de chá, se você quiser tomar um chá depois da refeição. Não sei se no Rio é assim também, o Vitor é do Rio de Janeiro, não sei se no Rio tem isso, aqui no Porto Alegre é comum. Aqui costuma Acontece ter aí? mais café só. Aqui o pessoal toma mais Mais café. café. Bom, como o gaúcho já está acostumado a tomar chimarrão, então o pessoal aqui é meio do chá mesmo, então eu sempre coloco um chazinho lá. E o chá que está lá, invariavelmente são dois. Só vou falar de um hoje porque o outro é para outro dia. Um deles é a camomila. Então, se você sai, né, sai da mesa e vai lá fazer um chá de camomila, imediatamente depois, o que ela vai fazer? A camomila vai parar na hora a sua digestão. Porque o papel da camomila não é a digestão, o papel da camomila é recuperar o estômago. A camomila, ela repara a parede do estômago. Como ela faz essa regeneração, e o que acontece quando você come? Você produz ácido. Então, se você usa a camomila para reparar a parede do estômago, a primeira coisa que a camomila vai fazer é o quê? Avisar para o corpo parar de produzir ácido. E aí, como é que você faz a digestão, né? Então, é isso. Então, quando é que a gente toma camomila? 1 hora depois da refeição, 1 hora antes da refeição, mas nunca imediatamente após a refeição. Agora, concordo com a indicação do Vitor. É fantástica. À noite, por que ela não é tão indicada? Bom, depende do caso de cada pessoa. Tem pessoas que vão se dar muito bem, mas quem não se dá bem com ela à noite é porque ela tem um detalhezinho. Ela também trabalha no fígado. E às vezes ela pode fazer o fígado trabalhar um pouquinho mais tarde. Mas aí, é como o Vitor disse aí, cada um vai fazer esse teste e ver como funciona para si. Legal, Vitor. Camomila, funcho, anota aí, pessoal, suas primeiras ervas para ter no seu jardim medicinal. Não, E são a ervas gente estava fantásticas, imagina. A gente, nesse momento que todo mundo tem um monte de problema, não cuida tanto da alimentação, você tem uma erva que repara, né, o estômago e te ajuda a recuperar. Fantástico. Então, tá mais que recomendado. Total, com certeza. Quando a pessoa pensa em ter ervas em casa, é logicamente que quando ela pensa em ervas medicinais, ela está pensando assim, opa, eu quero pensar numa farmacinha doméstica, né? Farmacinha de ervas. E que tipo de doenças, ou que tipo de... Eu não gosto de falar doença, mas acho para o pessoal entender, né? Eu gosto de falar assim, que tipo de desequilíbrio de saúde que a pessoa pode prevenir utilizando ervas? Alguma coisa assim que tu possa dar uma dica aí para o pessoal? Para a pessoa começar a pensar assim, opa, legal ter essa planta, porque isso aqui é uma coisa comum de acontecer, é bom ter isso em casa. Acho que a gente até citamos assim brevemente, né? Gripe, resfriado. Acho que qualquer problema que seja mais oportunista, que tem um agente ali patogênico que se aproveita da tua situação, uma imunidade que baixou, alguma coisa do tipo, ou cansaço, né? Às vezes você está ali naquele período, trabalhou durante muito tempo, está chegando próximo das férias, é muito comum as pessoas ficarem ali, poxa, fiquei de férias, fiquei gripado, peguei uma virose. Então, assim, todas essas doenças que se aproveitam, né? Que são realmente agentes patogênicos que se aproveitam da baixa na imunidade, são perfeitos, assim, para você lidar com as ervas que você tem no jardim, porque você sentir que minha imunidade vai baixar,
estou muito cansado. Eu agora estou entrando de férias e para mim o gengibre é essencial assim, nesse momento, porque me dá um up, me ajuda a subir assim, a minha energia, Com e é um certeza. momento, quando eu estou entrando em férias, é um momento que a verdade é que me falta energia, já gastei a energia durante o ano, então assim, um chazinho de gengibre, limão, mel, agora nesse momento, primeiro que eu adoro, e segundo que o gengibre realmente me dá esse up aí e me ajuda a manter a imunidade lá em cima. Ah, bom, agora tu me deu uma entrada interessante aqui, assim, porque as pessoas nem têm ideia. Quando a gente fala em gengibre, muitas vezes, isso eu sei porque a gente conversa com outras pessoas. O pessoal pensa assim, vou na feira, vou no mercado, vou comprar uma rama de gengibre. Tem em casa, tudo certo, até tem vários usos, né? Inclusive culinário, né? Muito utilizado. Mas dá para plantar gengibre em casa, Vitor? Gengibre é muito fácil de plantar, assim, porque na verdade tudo isso que a gente compra no mercado, qualquer pedacinho, às vezes, se você guardar por um pouco mais de tempo na geladeira, ele começa a ficar mais verdinho, começa a aparecer umas gemas ali. A partir dessas Ele gemas já ali, começa a brotar. por si só, assim. Então, é fantástico, é uma planta fantástica. Algumas pessoas vão estranhar um pouquinho a aparência, porque, na verdade, né, é um rizoma que fica embaixo da terra e saem aquelas folhas compridas, então lembra um capim, né? Mas é uma planta fantástica e que cresce super rápido e que você vai ter que dar uma cavadinha para chegar lá no gengibre, mas que também aumenta assim de forma brilhante. Gengibre é uma planta muito, muito generosa, né? Então, o Vitor, gente, ele é instrutor de fitoterapia preventiva e instrutor de jardins medicinais, gente. Por isso que ele sabe tudo isso, não saiu do nada. Ele é um educador dessa área, né, da fitoterapia. E ele tem essa especialidade, que é cuidar justamente das pessoas criarem seu próprio farmácia doméstica, viva, né? Farmácia viva, seu jardim medicinal, e já direcionando assim, você vai ter isso para aquilo, vai ter isso para aquilo. E aí a gente já começa a gerenciar uma série de coisas. E é claro que eu não vou pedir para ele contar para vocês como é que se planta o gengibre, porque isso você vai aprender no curso dele. É assim, em breve a gente vai estar aqui nos próximos dias falando também desse curso que ele está trazendo, que é um curso de jardins medicinais e fitoterapia preventiva. Então, gente, fiquem espertos, se vocês gostam desse assunto, acompanhem todos os podcasts. O Vitor vai voltar muitas vezes aqui para falar sobre ervas medicinais conosco, mas já tem isso acontecendo, isso já está no forno, né, Vitor? Então, está tudo sendo preparado. Em pouco tempo já vai ter novidades aí que a gente vai poder compartilhar com mais detalhes. Não, com certeza. Então, hoje a gente vai dar um spoilerzinho assim do que a gente vai tratar nesse curso, mas a verdade é que tem muita informação, tá bem bacana. Assim, vai ficar um material bem, bem bacana para quem quer ter seu cantinho em casa com as suas plantas, as suas ervas, fazer terapia em vários sentidos, né? Utilizar a fitoterapia, mas também ter um momento terapêutico de cuidar das plantas, tomar seu chazinho, vai ficar bem bacana. Isso tem vários níveis. Acho que tu trouxe uma coisa legal, né? Porque existe o prazer de tu poder cultivar as plantas, o benefício utilitário de elas estarem disponíveis ali num momento de necessidade de saúde. Às vezes nem é só da gente, às vezes é da própria família. Eu diria que tem uma questão afetiva, você vai se tornar a pessoa que é a especialista de plantas da casa e que vai fazer aquilo que as nossas avós faziam pela gente, algumas mães faziam pela gente, e isso também vai criar lembranças, vão criar laços e conexões afetivas através do cuidado que se tem, né, com a parte curativa das plantas, né? Então, a verdade, cultivar esse jardim, aprender sobre as plantas e inclusive, saber como se usa, porque cada planta tem um jeito diferente de ser usado, né? Isso aí é um processo que ele vai englobar muitas habilidades e que você, com certeza, quando você começar a praticar isso aí, você vai se sentir muito feliz de ter conhecido o Vitor aí, que sabe muito sobre esse assunto. Por exemplo, cada planta, ela tem algumas particularidades, né? Algumas, quando a gente vai utilizar medicinalmente, algumas têm que ser fervidas, outras não. Isso tudo a pessoa aprende quando ela faz quando ela faz um curso de jardins medicinais contigo? Claro, claro, porque na verdade vamos dizer assim, a gente tem 3 momentos, né? A gente vai ter o momento ali de conhecer as plantas, conhecer as ervas, né? E saber quais são as propriedades. Tem o momento do cultivo, não tem ninguém que não consiga cultivar plantas. Isso é um pouco mito, assim. Eu não tenho mão boa,
só minha mãe que tinha, só minha avó, só... Não tem isso. Na verdade, com informação, todo mundo consegue. O que tem é um pouco assim, não sei como cultivar, eu acho que é só botar água, acho que tá legal, e aí acaba perdendo a planta e acaba desmotivando, e acaba achando chato e tudo. E o terceiro momento, né, é a gente justamente fazer uso, né? Como é que eu vou usar essas plantas, essas ervas? Eu preciso secar, eu vou usar direto, é por infusão, precisa ferver, não precisa ferver. Acho que tudo isso é que vai fazer um curso bem completo. E que situação que se usa e em que situação não se usa também, né? Porque Claro. uma coisa que a gente vê demais, as pessoas, assim, ó, isso a gente vê por tudo, né, gente? Por tudo mesmo. Facebook, Instagram, onde você encontrar gente, YouTube. As pessoas adoram falar sobre essa erva serve para tal coisa. A gente compartilhou uma informação com vocês aqui hoje. Camomila, ela é para ajudar a regenerar o estômago. Então, essa é uma informação de uma propriedade muito efetiva da camomila. Agora, quase não se fala das contraindicações. Nem sempre dá para usar uma planta. Eu falei uma contraindicação hoje. Você não pode usar ela depois da refeição. É uma contraindicação. E isso, com o Vitor, você vai aprender muito a parte do para que serve e quando não usar. Correto, Vitor? Super assina embaixo. Super assim. E, por exemplo, a gente falou, né, da camomila, erva doce e tudo isso, mas, por exemplo, não são ervas que mulheres grávidas ou em período de amamentação podem utilizar. Então, assim, crianças pequenas, pessoas que estão fazendo tratamento, são ervas, assim, realmente muito conhecidas e que você encontra em muitos lugares, mas sem a informação necessária, você pode acabar fazendo uma bobagem, né? Então, são ervas que, por exemplo, estimulam a menstruação. Então, uma mulher grávida, de repente, fazer uso de uma erva dessa pode ser muito, muito perigoso. Então, a gente vai, na verdade, trabalhar tudo isso. Vamos entender melhor, né, qual é o momento certo, buscar também pelos profissionais certos, né? Então, assim, que você sempre esteja ali com uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, o seu médico, seu fitoterapeuta, todo mundo ali para te ajudar com as orientações necessárias e o conhecimento para que você mesmo possa fazer algumas coisas ali na sua casa e tocar o seu dia prevenindo, não precisando remediar, que isso para mim é essencial. Isso aí é uma coisa que realmente é muito nova, gente, né? Falar em fitoterapia preventiva é novidade total. Lógico que muita gente já faz uma espécie de fitoterapia preventiva. Pessoas que tomam chá todos os dias, elas têm essa intenção. Elas querem tomar um chá para se sentir melhor, para permanecer bem. Às vezes, como a gente já falou desde o início do nosso encontro, às vezes nem com tanto, né, com tanto conhecimento assim, mas elas têm esse desejo. Então, agora imagina que legal você poder saber mais e poder realmente empregar melhor. Mais uma coisa, que se eu ganhasse R$1 para cada pessoa, melhor seria €1 ainda por cima, mas se eu ganhasse R$1 para cada pessoa que me perguntasse qual é o chá que eu posso tomar todos os dias, e aí eu vou pegar e eu vou jogar essa batata quente no colo do Vitor, assim, tem algum chá que você pode tomar todos os dias? Batata quente, hein? Que batata quente, porque na verdade as pessoas fazem uso do chá todos os dias de forma assim, das mais diversas, né? Aqui no Rio é muito comum o chá gelado, né? E assim, as pessoas consomem, sim, de forma abrangente ao máximo, copões de chá gelado, né? Chá, de uma maneira geral, é uma forma bastante segura de você fazer uso de um fitoterápico e tudo. Mas é necessário você ter um certo conhecimento, estudar e fazer os cursos que a gente está falando, porque tem plantas que são plantas assim quase seguras e que de repente não são indicadas para que você faça uso todos os dias por um período prolongado, que podem gerar algum tipo de problema. Mas existem alguns chás que, sem exagero, um chazinho, 2 xícaras ali por dia, você pode fazer uso sem problema nenhum, né? Me preocupa às vezes também quando eu recebo essas perguntas, porque já me apareceu no direct do Instagram assim, olha, preciso muito emagrecer, substituir a água pelo chá de hibisco. Não, a água é água, né? Chá é chá. Não vai substituir a água pelo chá que você vai ter um problemão, né? O chá de hibisco super bacana, Com tá super na certeza. moda, coloridão, mas na verdade, em excesso, ele vai. Você não vai conseguir, né, sintetizar um monte de coisa, vai atrapalhar a sua absorção de ferro. Então, assim, segura a onda, gente. Vamos com calma, tem que ter certo conhecimento, tem que estar dentro. O ideal é que todo mundo fizesse o curso, ou consultasse fontes confiáveis sobre o tema, ou um profissional
de fitoterapia, né? Assim, se você ainda mais quiser algo mais eficiente, em forma de cápsula, em forma de tintura, tudo isso, tem que ser um profissional da área, né? Mas no seu jardim, os seus fitoterápicos, você vai ali, não precisa ser todos os dias, você vai administrando uma erva ou outra, né? 2 xícaras por dia eu já acho de muito bom tamanho. Eu tomo 1 xícara por dia, para mim já está excelente. Então, a gente só tem que tomar cuidado com o exagero. Chá é relativamente seguro, mas vamos tomar cuidado com o exagero, porque não vou dizer que sim, não. Não vou dizer que sim, pode, porque me preocupa o exagero das pessoas. O legal de ter vários chás cultivados em casa é justamente não ter a obrigação de tomar o mesmo todos os dias. Você pode fazer um rodízio de alguns chás seguros. Então, e com isso você está aliviando a barra do seu sistema, né? Não está saturando o seu fígado, não está saturando os seus rins, né? Então, com isso você consegue fazer o uso de chá todos os dias, mas não a mesma planta todos os dias. E esse é o detalhe. O uso da mesma planta durante muitos dias consecutivos, dependendo da planta, é claro, pode ter um benefício no curto prazo, mas não necessariamente um benefício no longo prazo. Um exemplo que a gente tem aqui, que a gente pode trazer para o nosso papo de hoje, assim, que as pessoas tomam com muita frequência, a camomila é um exemplo. A camomila é um chá ótimo, mas as pessoas tomam mas muitas vezes para dormir, antes de dormir, né, tomam um chazinho de camomila, porque ela também é ansiolítica e tal. Se o problema de insônia da pessoa tem a ver com o excesso de ansiedade, no caso, super boa planta para fazer isso. Mas existe um limite de tempo para se tomar camomila sem pausa. Existe um limite você pode tomar algumas semanas. Aí você tem que fazer um intervalo. Depois você pode voltar para ela, mas você tem que fazer um intervalo. Por quê? Porque as ervas, elas têm componentes químicos. E alguns componentes químicos são medicinais e outros não. E esses que não são medicinais, eles se acumulam no sangue, no fígado, nos tecidos. Quando a gente faz a pausa, o corpo naturalmente elimina pelo suor, pela urina, né, por todas as outras formas de evacuação. Então essa que é a parte. E é isso que é o segredo que você vai aprender quando começar a estudar também com o Vitor, fazer o seu jardim. Você vai saber que vai ter várias opções e o rodízio de que usar, quando usar, quanto tempo usar. Então, tudo isso aí é muito legal. E, gente, já prepare assim, já se prepare quando abrir inscrições, não, assim, não perca tempo. Vai ser um super curso. Vocês vão com certeza amar o que ele vai compartilhar com vocês. A gente vai encerrar o nosso papo aqui e fazer um pedido para o Vitor compartilhar com a gente, né? Um conselho assim que ele daria para a pessoa que está pensando em saber mais sobre ervas medicinais. Então, o que você recomendaria para a pessoa assim, eu quero saber mais sobre ervas medicinais, estou pensando em começar a cultivar minhas próprias ervas, ou já tenho algumas ervas em casa, e o que você me diz, assim, o que você pode me dizer para mim dar o meu primeiro passo? Olha, eu sou suspeito em falar depois de tudo isso, né? Mas assim, como educador eu preciso dizer, tem que começar a estudar. A verdade é essa. Um curso legal é você poder estar com um profissional competente que tem as informações, com colegas com quem você vai trocar ideias. Então, tudo isso é fantástico. Tem fontes de informação muito bacanas também. Em termos práticos, assim, né? Você ter o seu espacinho, começa a separar lá as suas coisinhas. Se não gosta de botar a mão na terra, pega uma luvinha e deixa. Os jardins medicinais são fantásticos que você estava falando, porque, na verdade, o rodízio é fácil porque não tem data de validade. Quando você compra o chá, ele vai vencer em algum momento. O teu jardim, não. Teu jardim vai Não continuar estraga nunca. crescendo, florindo, não vai estragar nunca, você vai tirar só o que você precisa, a planta vai continuar ali viva, crescendo, sem problema nenhum. Então, preparar aí um espacinho, preparar um pouquinho a paciência, porque na verdade as plantas levam um tempinho para crescer, não é de um dia para o outro, né? E estudar. Estudar para mim é sempre assim o principal. E a gente tem, professor, não estou puxando o saco, mas assim, a Biblioteca do Hervanário é sensacional para você consultar. Eu consulto todos os dias quase, eu tô lá, tá aqui no meu favoritos, eu entro lá, poxa, queria saber um pouquinho mais sobre isso, é sensacional. E o Vitor é um instrutor que ele é credenciado ao herbanário. Então, o que acontece aqui? Quem estuda nos cursos dele tem acesso às ferramentas do herbanário. Você vai também poder pesquisar na nossa biblioteca. Eu entendo porque o Vitor está fazendo referência à biblioteca, eu agradeço essa referência, porque a gente conseguiu reunir mais de 4.000 páginas de informação comprovadas sobre ervas medicinais. 4.000 páginas. Só para vocês terem uma ideia, Fiocruz
pesquisa, diversas universidades indicam, quase todos os cursos de ervas medicinais do Brasil indicam a nossa biblioteca. Então, assim, se você vai estudar direto com um instrutor que é do próprio Hervanário, tu imagina, se os outros que estão dando os outros cursos já indicam a nossa biblioteca, imagina você estudar direto conosco aqui, comigo, com o Vitor, como é que vai ser o seu resultado. E eu acho que uma coisa que o Vitor não chegou a falar, por modéstia, eu tenho certeza, é que uma coisa importante de você pegar e estudar com um professor é que você tem esse professor para você poder se aconselhar. Então, você faz o curso e depois, quando você está lá no processo, porque o que hoje é feito, infelizmente? A pessoa compra um curso e aí a coisa ficou um pouco esquisita. A gente está procurando mudar esse panorama com o nosso trabalho. Porque a pessoa compra um curso, aí ela não tem acesso ao professor, ou quando tem acesso ao professor, faz uma pergunta, leva uma semana para ter uma resposta, olha lá. Então, muita gente está vindo para conversar com a gente, começando a estudar com a gente, porque a gente tem esse cuidado. Você fez alguma formação com a gente, você tem acesso aos professores, você pode perguntar para os professores. Cara, você não vai perguntar à meia-noite, né, num sábado, aí você vai esperar a segunda resposta, mas eu quero dizer que você tem acesso. Então, aí você está lá fazendo alguma coisa, você faz o curso, as dúvidas não vêm no curso, gente, as dúvidas vêm depois, quando você começa a botar em prática. E é ali que você vai ver o valor do que você fez, do curso que você fez. Não é na hora que está fazendo o curso, é no pós, é depois que você fez o curso que você continua recebendo ajuda dos seus orientadores. Vitor, quero te agradecer muito, o nosso papo rendeu para chuchu. Muito obrigado pela tua presença e já adiantando para todos que é só o primeiro de muitos podcasts que nós vamos ter juntos daqui para frente. Eu que agradeço, professor. Poderia ficar aqui por horas. Se quiser continuar, a gente continua aqui, porque está muito bacana. Toda certeza. Tá ótimo, gente. Muito obrigado a você que está assistindo esse podcast do Hervanário, nossos ouvintes, e em breve nós teremos mais novidades e aguardamos que vocês possam comparecer e também compartilhar suas perguntas. Tem perguntas? Entre nas plataformas. Você vai ter acesso também ao Instagram e aos contatos do Vitor aqui no final desse podcast. Aguarde um pouquinho e você pode fazer perguntas direto para o Vitor, pode começar a conversar com ele. O Hervanário também, você pode trazer perguntas e que elas podem estar no próximo podcast que nós vamos fazer juntos. Muito obrigado, até o nosso próximo episódio.